Olá pessoal, vamos fazer uma análise da dominância do dólar, o USDT.D. Para mim, esse gráfico é o gráfico mais importante no momento e tem algumas ponderações importantes aqui. Eu vejo que estamos num momento muito importante para ursos, né, que querem ter continuidade de queda em altcoins, devolução do movimento em Bitcoin. Então, o gráfico que mais está me dando sinais, né, sobre essa possibilidade é a dominância, tá? Então, para mim, ou o movimento de alta estanca agora, tipo, até o final dessa semana e começo da semana que vem no máximo, ou a gente vai ter uma oportunidade de um repique bem grande, tá? Lembrando que o viés macro ainda é de queda, né? Mas isso seria um espaço para um repique no tempo gráfico semanal, tá? E por que eu estou pensando nessa possibilidade? Vamos lá, né? Então, a dominância, ela teve aqui um movimento, né, impulsivo, né? E agora estamos num movimento lateral, talvez querendo iniciar uma correção, né? A correção de fato desse movimento impulsivo, né, ele vai, digamos assim, ele vai iniciar, olha só, depois que perder o fundo que originou o topo mais alto. Olha aqui no tempo gráfico de 3 dias, por exemplo. Esse fundo aqui originou ali o topo mais alto. Então, enquanto não perder esse fundo aqui, a gente não inicia uma correção de fato desse impulso, né? Então, nós temos uma possibilidade do movimento segurar esse fundo e continuar repicando com alvo, né? Rompendo o topo anterior, tá? Nessa tese, a gente vai ter um impulso bearish nos ativos, né? Vai começar a cair. Dominância sobe, ativos caem, né? Porém, se perder esse fundo aqui, ó, que eu marquei como ponto limite, aí nós vamos iniciar de fato uma correção de todo esse movimento que vem desde aqui de baixo até aqui em cima, né? E essa correção teria às vezes como alvo, né, pelo menos no mínimo aqui em 7,88% nessa região aqui, né? Então, possivelmente a dominância iria vir visitar essa zona aqui, tá? Então teria espaço aqui para uma queda na dominância, que é long nos ativos, né? Que seria o repique no tempo gráfico semanal, né? Então nós estamos aqui muito próximo desse ponto limite. Então nós vamos agora dar um zoom no gráfico e analisar aqui no micro o que está acontecendo aqui, tá bom? Lembrando que nós temos aqui essa LTA que vem desde o início do bear market, né? Que ela está sendo respeitada até agora, estamos nos aproximando dela, tá? Bom, então dando um zoom aqui nessa região, deixa eu achar um tempo gráfico interessante aqui para a gente analisar. Olha só, nós temos aqui o tempo gráfico de 3 horas, tá? Eu vou estar olhando aqui, né? Deixa eu ver uma coisa, tá? Então, eu coloquei dois pontos, o ponto limite que eu mostrei para vocês e o ponto de suporte agora, né? Porque nesse movimento de alta que teve aqui, foi esse fundo aqui, ó, que originou o topo mais alto aqui em cima, certo? Então, o que está mantendo a tendência de alta é justamente aqui esse ponto limite aqui, ó, né, de 8,32%, tá? Então, se perder 8,32%, aqui nós vamos ter um pivô de baixa, tá? E aí poderia acontecer isso aqui, né? Repique fraco, né? Até uma resistência e continuação de queda e para testar esse ponto limite. Porém, se o ativo chegar nessa zona aqui, né? Se a dominância chegar nessa zona aqui, eu acho que esse ponto limite não vai segurar. Porque veja bem aqui, ó, essa estrutura de alta criou poucos suportes importantes aqui. Os suportes que eram importantes já foram testados. Por exemplo, esse order block aqui, ó, ele já bateu aqui, ó, pum, e já deu repique, tá vendo? Então, se voltar aqui, é um teste pela segunda vez, né? O teste pela segunda vez pode segurar? Claro que pode segurar. Mas um teste virgem, né? Ele é mais efetivo. Então, é um suporte que já foi um pouco enfraquecido, tá? E se perder esse outro order block, aqui tem order blocks aqui nos tempos gráficos menores, tipo 15 minutos, que todos já foram testados, entendeu? Então, a chance de vir testar o ponto limite é grande, né? Porém, olha só, esse ponto limite que eu falei, ele está juntando liquidez.
ele também é um order block dessa região aqui, ó, que vem daqui, esse zigue-zaguezinho aqui. E ele já foi testado uma, duas vezes. E iria testar uma terceira vez, né? Então, se eu falei para vocês que duas vezes já não é tão bom, três vezes é pior ainda, né? Então, seria ideal, na verdade, que se for ter algum repique, que seja a partir de agora, né? Acima ali de 8,32%, como eu mencionei, tá? Não deixar vir aqui em 8,16%, 8,17%, porque seria o terceiro teste desse suporte. Isso aqui seria tudo uma junção de liquidez, toda essa região aqui, ó, estaria aumentando a liquidez nesses fundos para ser capturado, tá? E o mesmo vale para essa região aqui, ó. Essa região aqui já está juntando liquidez também, ó. Nós temos aqui um fundo, outro fundo, um terceiro fundo, tá vendo? Então, toda essa região aqui é uma região que está também juntando liquidez no tempo gráfico menor. O que eu vejo, talvez, de possibilidade bearish, tá? Seria ideal uma possibilidade bearish se, na dominância, nessa região aqui, capturasse esses fundos que estão praticamente nivelados nessa região, tá? Capturasse aqui, ó, em 8 ponto, eles estão aqui em 8,33%, tá? Capturar aqui, vamos deixar. E já no 4 horas, né, capturasse, fizesse um pavio e marcasse um fundo. Então ficaria um pavio para baixo e já iria marcar um fundo, ou seja, o próximo candle rompendo a máxima do candle anterior. Se for no gráfico Heikin, acho melhor ainda, né? Beleza? Então, se caso acontecer isso, nós temos aqui um ponto de stop para uma entrada agressiva short. E eu usaria esse ponto como um ponto de stop, né? Então, como assim um ponto de stop? Eu vou estar shortando ativos, né? Mas eu tenho um alarme na mínima desse fundo formado, aqui nessa região, entendeu? E aí, se caso tocar o alarme, eu fecho as posições, né? Short, tá bom? Eu não vou entrar em nada agora, né? Só estou falando, eu vou manter as posições que eu tenho, stop está seguro e vou manter assim. Não vou fazer nenhuma entrada nesse momento, mas para quem quiser arriscar, né, é uma oportunidade. Porque para mim, ou segura agora aqui e começa a subir a dominância, né? Ou a gente vai testar o ponto limite, que já fica arriscado, como eu falei no começo do vídeo, né? Então, se testar o ponto limite, muita chance de romper para baixo, né? De fazer um movimento assim, ó, tipo, vir aqui, fazer um repiquezinho, ficar enrolando aqui assim nessa LTA e pá, e cair para baixo. E aí a gente vai testar essa região aqui, como eu falei ali no começo do vídeo para vocês, tá? E aqui seria swing trade short, posições de swing trade short, tá bom? Então, no caminho daqui até aqui, se cair, seria posições de swing trade long, beleza? Então, é isso que a gente tem. Então, resumindo o vídeo, ou segura agora, né? Com aquela captura da liquidez do micro, que já sobe, e aí nós temos um swing trade short, tá bom? Com stop colado, com alvo nesse topo aqui, né? Claro que vamos fazer parciais, eu acho que quando chegar aqui nessa região aqui, ó, de 8,93% é interessante fazer parcial, tá bom? Outra possibilidade de short, se não segurar nessa região, seria a possibilidade de short só aqui nessa região onde eu falei, para baixo aqui de 8%, né, 7,8% nessa região, tá? E tem também possibilidade de swing trade long, se não segurar esse ponto aqui, tá? Nessa região, né? Lembrando que o ponto limite ainda é um ponto válido. Eu falei que ele é um ponto enfraquecido, porque vai ser o terceiro teste. Eu não gosto quando faz o terceiro teste, mas que pode segurar, pode, entendeu? Então, ele pode vir até aqui, ficar enrolando e realmente segurar. Ele pode fazer isso aqui, tá? Porque o ponto limite é onde marca que se vai ter correção, né, desse movimento impulsivo ou se o movimento impulsivo vai continuar, né? Então, swing trade long é se romper o ponto limite, né? E se romper 8,32% para baixo, né, você tem uma entrada agressiva swing trade long. Por isso você tem que ter um stop colado,
É uma entrada agressiva, porque, digamos assim, perdeu o suporte de 8,32%, mas ainda não perdeu o ponto limite, entendeu? Quem quiser pegar antecipado, né? Só que tem que ter em mente que pode segurar e pode reverter, então tem que ter o stop colado e fazer parcial cedo. O trade se torna mais seguro, né, mais conservador abaixo do ponto limite. Só que aí você faz uma entrada um pouco atrasada, né, mas já pega um movimento que tem mais chance de continuação, né? É uma entrada mais conservadora, tá? E por isso, como você entra um pouco atrasado, tem que entrar com menos margem, né? Não pode entrar tão pesado assim, mas são escolhas que a gente tem que fazer no trade, beleza? Então, essa análise é a análise guia para Bitcoin, para altcoins, para tudo, tá? Aí para as próximas semanas. E fazendo um comparativo com Bitcoin, aí seria esse movimento aqui, né? Seria, se fosse, digamos assim, ter continuidade de queda, né? Então a dominância iria capturar aquela região ali que eu falei da liquidez do tempo gráfico menor e já reverter. Aí Bitcoin faria esse movimento aqui, iria capturar esses topos aqui, ó, que estão em pavis, chegar nesse order block aqui em cima, né? E rejeitar, tá? Aí nós teríamos uma continuidade de queda, né? Possivelmente essa continuidade de queda aqui iria pegar toda essa região aqui, iria vir nessa região da base aqui embaixo, aqui, ó, tá? Com o alvo seria mais ou menos aqui, em 60 mil ali por aí, tá bom? Então, se caso confirmar um topo aqui, você tem o stop colado para swing trade short até chegar nessa região, com possibilidade de continuação, né? Não vamos, vamos esperar acontecer, tá? Mas se invalidar essa região aqui, como eu falei, ou reverte agora ou é swing trade long, porque se invalidar essa região aqui, aí Bitcoin vai subir para essas regiões aqui em cima com order blocks nessas regiões aqui, podendo chegar até essa região aqui de 76 mil, 77 mil. Então a gente procuraria algum topo para short nessa região aqui que vai desde 70.500 até 78 mil e pouco, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado.